Imagine um jovem rico admirado por todos, vestido com as melhores roupas e cercado de luxo. Seu destino parecia ser o poder, até que ele decidiu abrir mão de tudo. Ouro, conforto, família. Nada restou, exceto a fé e o amor pelos que ninguém queria tocar. Esse homem não lutou com espadas nem conquistou territórios, mas mudou o mundo para sempre. Seu nome se tornou sinônimo de paz, humildade e compaixão. Mas quem foi realmente Francisco de Assis? O que o fez trocar a glória pela pobreza e encontrar na renúncia o verdadeiro sentido da vida? No coração da Itália do século XII, a cidade de Assis prosperava. O comércio florescia, e entre os burgueses mais influentes estava Pietro de Bernardone, um rico comerciante de tecidos. Seu filho, Giovanni de Pietro, mais tarde chamado de Francisco, cresceu cercado por luxo e admiração. Jovem, alegre e vaidoso, era conhecido por festas, roupas finas e o desejo de ser cavaleiro. Para ele, a glória estava no campo de batalha, e não na oração. Mas o mundo estava mudando. A Europa fervia com cruzadas, tensões entre reinos e a crescente influência da Igreja. Francisco sonhava em deixar Assis para lutar e conquistar honra, acreditando que a bravura o tornaria nobre. Seu pai o apoiava, esperando ver o filho transformar prestígio em poder. Em 1202, o jovem partiu para a guerra contra Peruzia, cheio de ambição. Porém, o destino o esperava com outro tipo de batalha. Capturado e preso, Francisco passou 1 ano em cativeiro. Na escuridão da cela, a febre o consumia, e com ela, algo dentro dele começou a mudar. Quando finalmente foi libertado, não voltou o mesmo. As risadas haviam desaparecido, substituídas por silêncio e perguntas. O luxo já não tinha o mesmo brilho. Algo o chamava. Uma voz que falava de propósito e não de glória. Era o início de uma jornada que o transformaria em um dos homens mais amados da história. De volta a Assis, Francisco tentou retomar a vida de antes, mas o vazio o perseguia. As festas, os amigos, as roupas caras, nada fazia sentido. Seu coração, antes sedento por aventuras, agora buscava um tipo diferente de coragem. Em uma manhã fria, ele encontrou um leproso na estrada. O instinto o mandou recuar, mas algo mais forte o fez se aproximar. Sem pensar, desceu do cavalo e o abraçou. O medo se dissolveu em lágrimas. Francisco sentiu pela primeira vez o que era amar sem esperar nada em troca. Esse gesto simples foi o ponto de virada. Aos poucos, começou a se afastar dos negócios do pai, dedicando-se aos pobres, aos doentes e às ruínas de antigas igrejas esquecidas. Quando rezava diante do crucifixo de São Damião, ouviu em seu coração uma frase que mudaria tudo. Francisco, reconstrói a minha igreja. Ele levou essas palavras literalmente. Pega pedra por pedra. Começou a restaurar capelas abandonadas nos arredores de Assis. Seu pai, furioso, o acusou de desperdiçar a fortuna da família. Levado diante do bispo e da população, Francisco tomou uma decisão extrema. Renunciou publicamente à herança. Devolveu as roupas, o ouro, o nome, tudo. Ficou diante de todos, vestindo apenas uma túnica simples, e declarou: Agora posso dizer, Pai nosso que estás nos céus, Pietro já não é meu pai. Assis ficou em silêncio. Aquele jovem havia escolhido a pobreza como caminho. E sem perceber, o mundo havia acabado de conhecer o homem que ensinaria que a verdadeira riqueza nasce quando nada mais nos pertence. A partir daquele dia, Francisco passou a viver entre os pobres. Dormia sob as estrelas, comia o que lhe davam e chamava todos de irmãos, inclusive os animais. Via em cada criatura uma centelha divina. Para ele, o vento, a água e a terra eram irmãos que louvavam o Criador. Sua simplicidade começou a atrair outros jovens, encantados por sua alegria e pureza. Em pouco tempo, formou-se um pequeno grupo de homens dispostos a viver como ele, sem bens, sem armas
e sem vaidade. Assim nasceu a Ordem dos Frades Menores, um movimento que transformaria a Igreja. Francisco e seus companheiros andavam descalços pelas estradas da Itália, pregando o amor, o perdão e a humildade. Não falavam de poder ou doutrina, falavam de compaixão. O povo os amava, e até os mais céticos se comoviam com a paz que emanava daquele homem de olhar sereno e sorriso simples. Mas nem todos o compreendiam. Muitos líderes religiosos o consideravam ingênuo, até que o Papa Inocêncio III sonhou com uma visão. Viu uma igreja prestes a ruir, sendo sustentada por um homem pobre e descalço. Reconheceu nele o espírito de Francisco e aprovou sua ordem. O filho do comerciante que sonhou com espadas agora empunhava apenas palavras. E com elas, conquistava corações. A fama de Francisco espalhou-se pela Europa. Reis, nobres e camponeses vinham ouvi-lo. Mas ele jamais buscou prestígio. Sua missão era viver o Evangelho com pureza absoluta e lembrar ao mundo que o amor é mais forte do que qualquer poder. Certo dia viajou até o Oriente tentando conversar com o sultão do Egito em plena guerra. Não foi para converter, mas para compreender. Ficou diante do inimigo, desarmado, e falou de paz. O sultão, impressionado, o recebeu com respeito e o deixou partir em segurança. Francisco provava, com o exemplo, que a coragem da fé supera a das armas. Nos últimos anos, sua saúde enfraqueceu. A pobreza o acompanhava até o fim. Quase cego e doente, ainda cantava o cântico das criaturas louvando a Deus por cada parte da criação, até pela irmã morte, que via não como inimiga, mas como passagem. Em 1226, cercado pelos irmãos, partiu em silêncio. Tinha 44 anos. Morreu pobre como viveu, mas deixou o mundo infinitamente mais rico. Francisco de Assis continua sendo uma das figuras mais luminosas da história humana. Num tempo de guerras e ambição, ele escolheu a renúncia, a simplicidade e o amor incondicional. Não escreveu tratados, não comandou exércitos, mas mudou a forma como o mundo compreende o que é ser verdadeiramente livre. Sua mensagem atravessou séculos: viver com pouco, amar com tudo, amar até os que ninguém ama, ver Deus na terra, nos animais, nas pessoas e até nas dores da vida. A ordem franciscana se espalhou por continentes levando o ideal de paz e fraternidade. E mesmo séculos depois, sua voz ainda ecoa. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Francisco de Assis não apenas renunciou ao mundo, ele nos ensinou a reencontrá-lo.